Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Evanildo Lucena e estaremos estudando a revista Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Essa revista é da editora CPAD. E hoje teremos a aula da lição de número 6, que tem por título Pais zelosos e filhos rebeldes. Gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Eu quero fazer alguns agradecimentos aqui, como de costume. Eu agradeço a Deus e ao pastor Edivanei por mais uma oportunidade de estudar a Palavra de Deus com os irmãos. Bom, feitas essas considerações iniciais, agora nós estaremos entrando no conteúdo da lição. Essa lição, ela tem como texto bíblico básico que encontra-se no livro de Juízes, no capítulo 13, do verso 1 ao 7, depois o verso 24, e finalizando com o capítulo 14, do verso 1 ao verso de número 3. Aqui vai relatar a biografia de Sansão, né? Sansão, um personagem bíblico, um juiz, um libertador, um homem que Deus traçou projetos, fez planos para que ele viesse libertar ao seu povo. O livro de Juízes também é considerado como um período das trevas da história do povo de Israel. Devido à morte de Josué, ele não deixou uma liderança consolidada. E aí, nesse período tenebroso, o povo se apostatou, começou a pecar, a mergulhar na idolatria e na imoralidade. Nós vamos ver nesse texto aqui, no texto da leitura bíblica em classe, capítulo 13 e 14 de Juízes, que vai trazer a narrativa trágica de uma família, né? Uma família do povo de Deus. E a biografia de Sansão e a história da sua família é muito oportuna e muito atual para o tema da lição que estamos estudando hoje, pais zelosos e filhos rebeldes. Nós vamos constatar que os pais de Sansão eram zelosos, tementes a Deus, e Sansão foi um filho rebelde, e o fim foi trágico. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, nesta lição, é o título, o próprio título. Pais zelosos e filhos rebeldes nos traz a ideia de uma relação conflituosa. Uma relação que não se encaixa, que vai gerar atritos e divergências de ideias. Porque pais zelosos são pais que fazem a sua parte, se dedicam a Deus e procuram educar seus filhos nos caminhos do Senhor da melhor maneira possível. Porém, por outro lado, se os filhos forem rebeldes a seus pais, eles indiretamente estão se rebelando contra o próprio Deus. E qual é o resultado prático para essa família? Não é bênção, é uma tragédia isso. Por esta maneira, Jesus em Mateus, capítulo 12, verso 25, ele vai dizer que um reino dividido não subsiste e uma casa dividida ela será arruinada. Então, nós vemos que essa sentença profética do Senhor Jesus, ela se enquadra perfeitamente na família de Sansão. Tá. O segundo ponto que eu gostaria de comentar aqui com os irmãos é a respeito do conteúdo do texto áureo, que encontra-se na carta aos Colossenses, no capítulo 3, verso 20, que diz assim: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. A Bíblia não fala, vós, filhos, obedeceis um pouquinho a vossos pais, ou obedeceis parcialmente a vossos pais. Não, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Esse texto áureo, ele apresenta uma solução para a problemática apresentada pelo título, onde uma casa próspera
ela se consolida quando tem pais tementes a Deus e filhos obedientes a estes pais. Quer ter uma família abençoada? Se você quer ser abençoado, você tem que ser um pai zeloso e também tem que ser um filho obediente. Um outro conteúdo também importante aqui da lição, para nós explorarmos, é a verdade aplicada. Olha o conteúdo da verdade aplicada. Diz assim: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento dos nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Isso concordo plenamente com essa sentença que o comentarista colocou aqui. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade que tem terceirizado responsabilidades. O indivíduo, ele coloca a culpa em Deus pelo seu fracasso, coloca a culpa no diabo, coloca a culpa no governo, coloca a culpa no patrão, coloca a culpa nos pais, mas nunca assume as suas próprias responsabilidades. E aqui demonstra claramente que Deus ele trata individualmente com cada um. É a lei da semeadura. O que o homem plantar, isso ele vai colher. Então, na verdade aplicada, nós também podemos extrair um conteúdo aqui interessante, que diz o seguinte, ó, um comentário, uma anotação que eu fiz aqui, um apontamento. A verdade aplicada retrata de forma concreta o fracasso da família de Sansão. Embora seus pais tenham cumprido as instruções do Senhor, Sansão, com seus pecados e rebeldia, arruinou sua família e os planos de libertação de Deus para o seu povo. Olha, uma família é uma sociedade, é um trabalho em equipe, em cooperação. Nos esportes coletivos, no futebol, no vôlei, quando um perde, todo mundo perde. Quando um ganha, todo mundo ganha. Apesar dos pais de Sansão terem feito um belíssimo trabalho, mas era um projeto coletivo. E se todas as partes não estiverem comprometidas, aquela equipe não alcançará o sucesso. É por isso que a família de Sansão, ela fracassou. Na introdução da revista, essa introdução ela ressalta 2 pontos interessantes aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeiro, que Manoá e sua esposa mantinham um padrão de santidade independente do declínio moral da nação. Eu já falei aqui que o período dos juízes é considerado o período das trevas na história do povo de Israel. Mas isso não é uma desculpa para Sansão, porque a despeito das más influências da sociedade, né, que ele vivia, os seus pais mantiveram um alto padrão de santidade, foram uma excelente referência para ele. Outro ponto interessante aqui da introdução é chegarmos à conclusão de que nosso compromisso com Deus pode e deve ser transmitido aos nossos filhos, porém não são herdados nem impostos. Nós devemos e podemos transmitir aos nossos filhos, mas se eles não fizerem a parte deles e não desenvolverem um relacionamento individual com Deus, eles não vão receber esses ensinamentos como herança. A gente pode transmitir, mas se eles não derem valor, não terá um efeito concreto. E também não tem como nós obrigarmos a nossos filhos a servirem a Deus. Nós devemos orar, dar o exemplo e transmitir. Agora, o conhecimento da parte de Deus. Mas eles precisam fazer a parte deles. Eu trouxe 3 literaturas aqui com conteúdos bem interessantes para enriquecer a nossa aula. Alguns apontamentos aqui, primeiro, do novo comentário do Antigo Testamento da Central Gospel. Olha o que esse comentário diz aqui a respeito de Sansão, né, que é o filho rebelde. A biografia de Sansão traz um conteúdo, um exemplo concreto aqui para a nossa aula. Ó, o serviço nazireu de Sansão foi notável por causa de 3 fatores. Primeiro, ele não fez voto voluntariamente. Este foi exigido antes do seu nascimento. Juízes 13, 5 e 7. E isso aqui já é um ponto inusitado. Olha como é que Sansão, ele teve uma vida, um projeto de Deus diferenciado. Normalmente, o voto de nazireu era voluntário. A pessoa desejava fazer esse voto para se consagrar a Deus por um período de tempo. Mas aqui não, foi algo especial, veio da própria parte de Deus.
Outra segunda característica, seu voto deveria ser para toda a vida e não temporário. Juízes 13, versos 5 e 7. Para todas as demais pessoas, o voto de Nazireu, do nazireado, era temporário, mas com Sansão era algo diferente. E olha o terceiro ponto aqui. Terceiro, ele quebrou cada uma das suas exigências. Nesse voto de nazireado, olha, a sua cabeça foi rapada, Juízes 16, versos 17 e 19. Teve associação com morte, ele tocou num cadáver, ele bebeu em festa de casamento, tudo que era proibido. Então nós vemos que Sansão, apesar de ter um voto projetado e provocado da parte de Deus, era para ele dar valor a isso, mas ele fez tudo ao contrário do que Deus desejava. Olha só, aqui também, nesse comentário, fala o seguinte: as exigências para o voto de Nazireu de Sansão foram, de certa forma, incomuns, ou seja, Deus tinha um plano específico para ele. E em Juízes 13, verso 4, aqui o comentarista ele informa que a mãe da criança, a esposa de Manoá, a mãe de Sansão, deveria também cumprir um rigoroso ritual. A mãe dele estava completamente comprometida com a causa. Aí nós vamos ver que o Espírito do Senhor começou a impelir. A palavra hebraica pa'an, traduzida como impelir, também pode significar o mover do Espírito do Senhor. Estava estimulando Sansão a desempenhar a tarefa que Deus queria que ele fizesse. Juízes, capítulo 14, verso 4. O verbo nesse contexto é diferente do que aparece em Juízes 14, 6, que é traduzido como apossar. Então nós vemos que os embates de Sansão com os filisteus, que era o povo que oprimia a Israel, vinham da própria parte de Deus, com o Espírito Santo de Deus. E é triste nós chegarmos à conclusão que um filho que foi concebido com tantas promessas, com um voto tão especial, sendo apossado pelo Espírito Santo de Deus, que não era uma coisa muito comum no Antigo Testamento, antes do seu derramamento em Atos 2, e nós vamos ver depois que Sansão ele vai jogar tudo isso fora, né? Nós vamos ver aqui mais alguns apontamentos desse comentário que diz o seguinte: os feitos reais de Sansão dividem-se em duas partes. As vitórias que ele conquistou. Na primeira parte, o Espírito de Deus se apossou dele 3 vezes. É importante notar que isso não acontece no capítulo 16, quando Sansão agia mais por conta própria e não muito em benefício do Senhor. Isso aqui é uma lição muito importante. Quando Deus ele nos dá um dom, nós devemos utilizar esse dom em prol do reino de Deus, em prol das pessoas, de abençoar as pessoas e do nome do Senhor ser glorificado. Tem pessoas na igreja que ficam vaidosas e orgulhosas quando tem um dom. Isso é um problema. Outra coisa, ele contraiu um matrimônio com uma mulher estrangeira, e isso era proibido aos israelitas. Êxodo 34, verso 16 e Deuteronômio 7, 3. Aí nós vamos ver que quando ele vai conversar com seus pais a respeito de Dalila, ele vai dizer o seguinte: ela agrada aos meus olhos. Segundo aqui o comentarista, ele vai dizer o seguinte: a declaração de Sansão revelou sua atitude egoísta. Em vez de procurar servir ao Senhor, ele buscou agradar a si mesmo. É muito triste quando um crente, um cristão, né, recebe um dom, um chamado da parte de Deus, mas ele se preocupa primeiro em agradar aos seus olhos do que cumprir os propósitos do Senhor. Tá. Essa contribuição aqui do comentário da Central Gospel foi muito importante. E agora nós vamos trabalhar aqui com o comentário bíblico do professor, da editora Vida, que também vai trazer alguns apontamentos aqui. Diz o seguinte: entretanto, se observarmos a história de Sansão, ainda que superficialmente, percebemos que sua vida foi trágica. Mesmo que o Senhor tenha abençoado o jovem Sansão, Juízes 13, 24, ele foi, apesar de todas as regalias espirituais, um fracasso. Irmãos, isso é uma verdade.
quantos jovens, às vezes filhos de pastores, mulheres de oração, de profetas, criados na igreja, se tornam um fracasso. E outros jovens que não nascem num lar cristão, outras pessoas, mas quando têm um encontro com o evangelho, valorizam sobremaneira isso. Outro apontamento interessante aqui desse comentário é que, em primeiro lugar, ele vai se tornar um fracasso porque ele era dominado pela sensualidade. A paixão levou-o a desejar uma mulher do povo inimigo, do povo filisteu. Irmãos, você pode ser cheio do Espírito Santo, ter dons da parte de Deus, mas se você for dominado pelo pecado, o fracasso e a derrota e as consequências são terríveis. Em segundo lugar, Sansão era movido pelo orgulho e pelo desejo de vingança. Então, ele era mais motivado em combater os filisteus, mas pelo teu orgulho, pelos seus sentimentos nocivos de vingança. Não por entender que ele estava a serviço ali de Deus para libertar o seu povo. E em terceiro lugar, Sansão governou Israel 20 anos, no período do domínio dos filisteus, mas não conseguiu libertar completamente o seu povo. Por quê? Porque viveu uma vida de negligência e de pecado. Imagina como é que ficava o coração dos pais de Sansão, de Manoá e da sua esposa, vendo o plano glorioso que Deus traçou para a vida dele e ele ter esse tipo de comportamento. Aí aqui o comentário também fala uma coisa interessante. É difícil imaginar o que Sansão, com sua força sobre-humana e sua herança espiritual, poderia ter realizado se tão somente tivesse colocado em prática diariamente o compromisso com Deus firmado sobre o voto de Nazireu. Irmãos, para ser bem mais oportuno aqui com a lição, se ele fosse simplesmente obediente aos pais, com certeza ele iria muito mais longe, iria realizar coisas extraordinárias. Finalizando essa parte aqui, eu vou trazer umas considerações do comentário bíblico de Weisberg, tá? Também da Central Gospel, que diz o seguinte, na Bíblia há poucos relatos tão trágicos como esse. Eis um homem a quem Deus deu um tempo de 20 anos para começar a conquistar o inimigo, contudo, no fim desse tempo, ele mesmo fora conquistado. Que coisa triste, né? Às vezes nós vemos homens de Deus, mulheres de Deus que pregam a palavra, pregam o evangelho, derrotam o inimigo em várias batalhas e depois, por causa do pecado, eles são aprisionados por Satanás. E aí nós vamos aqui ver rapidamente que, olha os erros e os equívocos de Sansão, né? Tudo isso fruto da desobediência dele a seus pais, que indiretamente demonstrava uma desobediência para com Deus. Primeiro, ele despreza a sua herança. Sansão nasceu em uma casa piedosa, de pais que criam na oração. Ele era uma dádiva especial de Deus para seus pais e para a nação. Ele teve um pai que orou. Nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Verso 8 e também o verso 12. Os pais tinham temor a Deus e tentaram instilar esse temor no filho. Eles trouxeram ofertas para o Senhor e não recearam em crer nas maravilhosas promessas dele. Olha, Sansão foi muito privilegiado pelos dons que Deus lhe deu e pelos pais que ele teve, mas mesmo assim ele jogou tudo fora. Isso é fruto da desobediência. Um outro segundo erro de Sansão, ele afronta os seus pais, Juízes 14, do verso 1 ao 4. E aqui o comentarista ele traz uma sentença bem interessante. A forma como nos damos com nossos entes queridos pode ser uma evidência de declínio espiritual, ou seja, a forma como tratamos a nossa família revela o nosso caráter e o nosso declínio e a nossa pouca intimidade com Deus. O terceiro erro dele é ele contaminar o seu corpo. Juízes 14, versos 5 a 20, nós sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele vai tocar num cadáver de um animal, coisa que ele não poderia fazer, e ele desconsidera todas as advertências de Deus. Também, esse é o quarto erro de Sansão, tá? E, para finalizar, ele brinca deliberadamente com o pecado, deixando Dalila o amarrar, o acorrentar várias vezes até que, enfim, a sua cabeça foi rapada e ele foi derrotado pelos inimigos. É uma história muito triste
e que nós concluímos essa aula aqui com 3 pontos importantes. Primeiro, os pais piedosos não devem se culpar pelos erros dos filhos. Tem muitos pais que sofrem muito e se culpam por isso. Não devem se culpar por isso. Outro ponto, os pais piedosos devem crer e lutar pela restauração dos seus filhos. Nunca desiste de lutar pelos seus filhos, porque você crê num Deus, vocês creem num Deus que é capaz de trazer perdão e restauração. E o último apontamento aqui da conclusão, os filhos precisam buscar a reconciliação com o Senhor. Os pais devem fazer a sua parte, mas também a salvação, não devemos esquecer que ela é individual. Amém? Nós encerramos aqui mais uma lição do CDCast e eu quero te convidar a você seguir no Instagram @crentedocente e no Facebook pelo endereço facebook.com/crentedocente e ativar as notificações no canal do Crente Docente no YouTube. Que Deus vos abençoe. Amém.